Muito bem, então, eu sou Mosé Rodrigues e esta é a nossa meditação diária na Palavra de Deus. Lembrando, se você está gostando desses vídeos, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar para que este vídeo alcance ainda mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre uma triste realidade da condição humana. Hoje eu gostaria de trazer à luz um texto das Escrituras que é um tanto quanto ignorado ou é muito fácil passar despercebido deste texto, mas ele traz uma grande advertência da parte de Deus, que é justamente a forma como as pessoas reagem à realidade bíblica, a forma como as pessoas reagem à verdade que foi manifesta em Cristo, o Evangelho, a pregação do Evangelho, a proclamação das boas novas, as advertências em relação ao juízo vindouro e as glórias em relação à salvação eterna. Nós vamos falar sobre o perigo da negligência e o perigo da pessoa não esboçar reação em relação a tudo isto. As pessoas que ignoram o que está acontecendo, as pessoas que ignoram a mensagem do Evangelho. Então é sobre isso que nós vamos falar nestas breves palavras. Vamos ao texto então. Mateus capítulo 11, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Quando nós lemos esse texto e o contexto dele vai falar exatamente deste problema. O problema das pessoas não esboçarem reação diante de tão grandes verdades. Porque se nós olharmos a mensagem do Evangelho, olharmos então toda a revelação descrita por Deus acerca da salvação, da possibilidade da salvação, ou do plano de Deus em relação à raça humana, nós sabemos que existe sim dois extremos desta verdade. Existe o extremo da glória, da salvação, daquilo que aguarda aqueles que forem salvos, né? Novos céus e nova terra, uma cidade maravilhosa, uma vida eterna, um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Todas estas coisas são gloriosas. E elas são tão sublimes que a Bíblia mesmo diz que nós não conseguimos, ou somos incapazes mesmo, de imaginar tudo o que está reservado para nós. E se olharmos ainda também no aspecto glorioso, a questão do fato do próprio Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, vir a este mundo, se disponibilizar a sofrer e morrer uma morte de cruz para a nossa salvação. Estas são as boas novas do Evangelho. É a parte positiva, digamos assim. É a parte gloriosa. É a parte sublime. É a parte que, por si só, é mais do que suficiente para nos atrairmos a Deus, para sermos atraídos a Ele, porque imagina só, nós éramos pecadores, perdidos, dignos de toda a condenação, e éramos incapazes de escaparmos da condenação vindoura. E Cristo vem voluntariamente e morre em nosso lugar, assume a nossa culpa, toma sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isto é maravilhoso. Então, isso foi descrito, isto aconteceu, esta é a mensagem que pregamos. E ela tem um aspecto negativo também, tem um outro aspecto, que é o aspecto da condenação. Aqueles que rejeitarem esta mensagem serão condenados, ou melhor, já estão condenados porque negam o Filho unigênito de Deus. E a mensagem é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a Bíblia deixa bem claro que aqueles que rejeitarem Jesus serão condenados, serão punidos por causa dessa rejeição, desta obstinação de permanecerem contra Deus, inimigos de Deus.
O estado caído do homem natural já é naturalmente inclinado para o mal, naturalmente inclinado para se afastar de Deus e rejeitar o seu chamado. Então, o homem morto em seus pecados, um homem absolutamente desprovido de qualquer valor diante de uma eternidade, absolutamente desprovido de qualquer capacidade de pagar pela sua própria conta, pelo seu próprio pecado, absolutamente desprovido de qualquer possibilidade de justificar a si mesmo, salvar a si mesmo. Então, o lado negativo é que há uma condenação, e essa condenação é terrível para aqueles que negarem a fé, aqueles que rejeitarem os chamados e os apelos de Deus. Então, a Bíblia, a revelação deixa isso muito bem claro. Os acontecimentos, né, descritos nas Escrituras, a revelação deixada por Deus é bem clara. A Bíblia, na sua condição de inerrante e infalível, palavra de Deus. Então, nela tem os dois aspectos: o aspecto alegre e o aspecto terrível. Porém, muitas pessoas ficam indiferentes em relação a isso. Ficam indiferentes. E o texto diz: são como crianças nas praças, em que eles diz: nós tocamos música alegre, como algumas traduções, nós tocamos uma música alegre, nós falamos de coisas belas, coisas sublimes, coisas maravilhosas, vocês não ficaram felizes. Tocamos flauta, vocês não dançaram, vocês não reagiram como deveriam reagir. É isso que o texto está dizendo. Mas nós também tocamos música triste, nós cantamos lamentações. Vocês não se entristeceram, vocês não sentiram o peso e a dor. Isto é muito grave, isto é muito sério, porque muitas pessoas insistem em ignorar aquilo que a Bíblia diz, ignorar os chamados, ignorar os apelos, ignorar as palavras de salvação e as palavras de condenação, e preferem seguir como se nada estivesse acontecendo, absolutamente inertes, sem reação. Continuam suas vidas, continuam seus caminhos e ignoram absolutamente que estão indo para a perdição. Mas você ignorar uma coisa não significa ou não representa a exclusão desta coisa. Você ignorar a verdade das Escrituras não vai fazer com que a verdade das Escrituras desapareça. Você ignorar os apelos e os chamados ao Evangelho não vai fazer com que os apelos e os chamados do Evangelho deixem de existir. É a mesma coisa que você ignorar o fato de um objeto que existisse, que é literal, você dizer que ele não existe. Deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Você dizer que algo não existe não faz com que essas coisas deixem de existir. É isso. Então, as pessoas que ignoram a verdade do Evangelho, as pessoas que ignoram a mensagem, elas serão responsabilizadas por terem ignorado. Ninguém vai ser tomado por inocente. Ninguém vai ser desculpado por não crer ou por não aceitar, pelo fato de talvez não ter se inteirado no assunto. Alguém poderia dizer assim: não, mas e quem não conheceu? Talvez Deus tenha uma misericórdia deles. Não, porque o próprio Cristo disse: se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse vos falado, vocês talvez estariam justificados. Mas eu vim e eu falei, portanto não tem desculpa o vosso pecado. Então isso é interessante, porque uma vez que Cristo veio a esta terra, não há mais desculpa. Ninguém mais vai ser desculpado da sua responsabilidade de crer nele, entregar a sua vida a ele. E não adianta fazer como alguém despercebido, alguém que não está percebendo o que está acontecendo. Não importa. Tanto a salvação e as glórias estão disponíveis, como a condenação. E uma eternidade terrível, longe da presença de Deus, sofrendo substancialmente a ira de Deus durante toda a eternidade. Portanto, qual que é a reação? Qual será a nossa reação? E muitas vezes pessoas cristãs, né? Pessoas cristãs que não ajustaram a sua vida, que ainda não estão de acordo com a vontade de Deus, são como crianças nas praças, né?
sem reação. As músicas estão tocando, músicas tristes e músicas alegres, né? As mensagens estão sendo pregadas, as advertências estão sendo proferidas e as pessoas ficam inertes, sem reação. E Deus espera uma reação. E nós precisamos sempre, porque toda vez que o Evangelho é pregado, toda vez que a palavra de Deus é anunciada, existe uma reação esperada. É preciso responder ao chamado, responder àquilo que se está ouvindo. Por isso que a Bíblia diz que ser apenas ouvinte da palavra é inútil. Tem que aplicar. Esta palavra tem que frutificar. Ela tem que produzir aquilo que ela veio produzir. Portanto, há uma responsabilidade diante daquilo que é ministrado. Há uma responsabilidade diante da palavra de Deus para todos, até mesmo para os cristãos. Muito mais, talvez poderíamos dizer, para os cristãos. É preciso responder positivamente. É preciso reagir de acordo com aquilo que está sendo proposto. Cantamos, tocamos flauta, vocês não dançaram. Ou seja, cantamos, tocamos músicas alegres, vocês não agiram em relação a isso. E cantamos um lamento, né? E vocês não se entristeceram. Qual está sendo a nossa reação? Simples assim, qual está sendo a nossa reação? Porque, em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: olha, eu faço de um jeito, vocês não aceitam. E eu faço de outro contrário, vocês também não aceitam. Parece que nada está bom. Parece que, né, ambos os extremos, parece que não está bom. E depois Deus vai usar o exemplo da questão de João Batista e de Jesus. Né? Um não comia e não bebia bebida forte ou vinho, reclamavam. Aí o outro veio, né, fazendo o contrário, Jesus veio bebendo e andando com pecadores para salvá-los e tal. Aí também não prestava, também era ruim. Então notem como que no contexto, né, Israel, no contexto de Jerusalém, no contexto do povo judeu, a forma como eles estavam em relação àquilo que eles ouviram, a forma como eles reagiam à mensagem de Cristo, às palavras de Deus, aos apelos e os chamados, à revelação. E não somente a revelação, mas a manifestação em carne do próprio Filho de Deus. Percebam quão terrível não deve ser o coração de alguém que é incapaz de reagir diante da glória, da manifestação real e viva do próprio Filho de Deus, diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. E as pessoas eram incapazes de reagir. Estavam tão cegos, né? Seus olhos tão obscurecidos pela sua própria ignorância. E a Bíblia diz, né, que os corações ficam endurecidos pela própria ignorância, fecham os corações, né? Rejeitam o chamado do Espírito Santo, né? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. E as pessoas às vezes endurecem o próprio coração, de modo que são incapazes de esboçar reação. Mesmo diante da glória do Evangelho, das boas novas, de que, apesar dela estar na condição mais terrível possível diante de Deus, Deus está disposto a salvá-la, a perdoar a sua dívida, colocá-la na condição de filho de Deus, pertencente à Assembleia dos Santos, das almas e os espíritos purificados, como a Bíblia diz. Fazer parte de uma nação santa, de um corpo cuja cabeça é o próprio Cristo. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, mas as pessoas não esboçam reação. Lembro-me de uma canção que praticamente não, é literalmente um poema cantado, uma poesia extraordinária de um dos grandes compositores da música cristã brasileira, que é Sérgio Lopes, que é Muito Além da Cruz, que ele dizia assim, vamos ver se eu lembro da letra, né? Havia algo além da cruz, meus olhos não podiam ver. Em meio ao som da multidão, eu ouvi alguém chamando meu nome, Jesus. E ele vai dizer: jamais havia visto alguém morrer somente por tentar amar quem tanto quis amor. Mas o amor estava ali na cruz, indo embora, Jesus.
E no refrão ele vai dizer: muito além daquela cruz, do seu sangue derramado, um mistério eu vi no seu olhar. Sua compaixão, olhando a multidão angustiada e sem entender que a lei só lhe deixava dor, e eles estavam crucificando o amor que lhe faltava. Tal mistério, enfim, se revelou para mim. Mesmo que a multidão não creia em quem tu és, eu creio em ti, Senhor. Eu quero o teu amor. Tem compaixão de mim. Essa letra maravilhosa, você pode procurar aí, tem no YouTube, Além da Cruz, Sérgio Lopes. Ela trata exatamente disso. Em meio a uma multidão que não conseguiu entender o que estava acontecendo, não conseguiu esboçar a reação correta de acordo com o estímulo que estava diante deles. O amor que eles tanto desejavam, eles estavam sacrificando. E queriam correr para a lei, que era um flagelo às suas vidas, porque eram incapazes de cumprir com ela. E a lei só fazia com que eles se afastassem e se tornassem cada vez mais inimigos de Deus, porque se tropeçarmos num só mandamento, somos culpados de todos, como o próprio Tiago diz. Mas ali estava a graça diante dos seus olhos. E ela estava morrendo, estava na cruz, estava indo embora, porque Cristo veio ao mundo. E a luz veio ao mundo, a luz se manifestou. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Qual é a reação sua diante da palavra de Deus, diante do Evangelho, diante de Cristo? Será que você consegue reagir corretamente? Ou será que você está disperso? Será que você está despercebido? Será que você está alheio ao que está acontecendo diante da eternidade? Pense nisso.